Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, vamos dar sequência no estudo do juros simples, né? Nós já conhecemos agora as principais fórmulas de juros simples, agora eu quero entrar em aspectos um pouco mais elaborados relacionados com o regime de juros simples. Qual a primeira coisa que eu quero que vocês conheçam? Eu quero trabalhar isso aqui, ó. O que são, né, na verdade, taxas proporcionais e taxas equivalentes de juros, tá? Esse é um conceito que não é exclusivo do regime de juros simples, mas que é importante a gente trabalhar aqui. Veja só, dá uma olhada nessas duas taxas que eu coloquei, 12% ao ano e 2% ao bimestre. Essas duas taxas são proporcionais entre si? O que significa ser proporcional? A gente fala que duas taxas são proporcionais entre si quando elas guardam entre si uma relação de proporção. Proporção em relação a quem? Proporção em relação aos prazos em que elas estão definidas. Como assim? Eu posso dizer que 12% está para um ano, assim como 2% está para um bimestre? Será que eu posso dizer isso? Se eu puder falar isso daqui, ó, as taxas são proporcionais, tá? Essa é a definição. Taxas são proporcionais quando elas guardam entre si uma relação comparada com os prazos em que elas estão definidas. Só que eu não posso deixar aqui um ano e aqui um bimestre. Vamos levar tudo para meses, por exemplo, para fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Vamos levar tudo para meses. A gente pode fazer o seguinte: um ano corresponde a 12 meses. 12 meses. E um bimestre? Um bimestre são 2 meses. Então a gente coloca aqui 2 meses. Vamos verificar se isso aqui realmente é uma proporção? Como é que eu verifico se isso aqui é uma proporção? Na verdade, eu acho que já está claro porque os números são iguais. Mas para você verificar se isso aqui é ou não é uma proporção, você faz isso aqui, ó. Multiplicação cruzada. Quanto que dá essa multiplicação cruzada? 12% vezes 2, e do outro lado é 2% vezes 12. Perceba que de um lado eu fico com 24%, do outro lado eu também fico com 24%. Então, realmente, essas taxas aqui são proporcionais entre si. Isso é ser proporcional, pessoal. Taxas são proporcionais quando elas guardam entre si uma relação com os prazos, tá? Elas guardam uma proporção em relação aos prazos que elas estão definidas. Deixa eu dar mais alguns exemplos, porque você não vai ter que ficar fazendo proporção toda hora, tá? A gente tem que ser rápido no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 24% ao ano. Como é que eu encontro uma taxa proporcional ao semestre? Qual que é a taxa proporcional ao semestre? Basta eu pensar o seguinte, olha o raciocínio que você vai fazer se você tem uma taxa ao ano e quer descobrir uma taxa ao semestre. Ah, minha taxa é de 24% ao ano, mas um ano ele é composto por 2 semestres. Eu vou ter que passar por 2 semestres para completar esse ano. Então eu pego esse 24% ao ano e faço, sabe o quê? Divido por 2 semestres. Olha o que vai acontecer. Ao semestre, eu vou pegar o 24% ao ano e vou dividir por 2 semestres, isso vai me dar 12% ao semestre. Posso falar que 24% ao ano é proporcional a 12% ao semestre? Com certeza, posso falar sim.
Essas taxas são proporcionais entre si. Sabe o que mais? Olha aqui comigo. E se eu quiser pensar aqui ao quadrimestre? Quadrimestre. O que é um quadrimestre? Quadrimestre, eu tenho 4 meses. Um quadrimestre é composto por 4 meses. Um ano tem quantos quadrimestres? Tem 3 quadrimestres, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 quadrimestres. Então, se eu tenho 24% ao ano, qual é a taxa proporcional ao quadrimestre? Qual a taxa quadrimestral proporcional? Basta eu fazer o seguinte, ó, pego o meu 24% ao ano, não são 3 quadrimestres? Divido por 3. Isso aqui me dá 8% ao quadrimestre. Vamos ser até mais rápidos agora. Vamos olhar agora ao trimestre. Trimestre, eu pego o meu 24% ao ano. Quantos trimestres eu tenho no ano? Eu tenho 4 períodos de 3 meses. Portanto, isso aqui me dá 6% ao trimestre. Qual seria a taxa ao bimestre, se eu quiser descobrir a taxa bimestral? Quantos bimestres eu tenho no ano? Bimestres são 2 meses. Eu tenho 6 períodos de 2 meses, né? Então posso dividir por 6 aqui, ó. Isso aqui me dá 4% ao bimestre. E se eu quiser descobrir a taxa ao mês, a taxa mensal? Eu descubro a taxa mensal pegando o meu 24%, quantos meses eu tenho no ano? Divido por 12. Isso vai me dar 2% ao mês. Tá? Então perceba, 24% ao ano é proporcional a 12% ao semestre, 8% ao quadrimestre, 6% ao trimestre, 4% ao bimestre e 2% ao ano. Tudo isso é proporcional. Perceba o seguinte, quando eu fui daqui do ano para unidades menores, ó, semestre, quadrimestre, o que eu fiz? Eu fui dividindo, né? Fui dividindo. E se eu quisesse fazer o contrário? Se a questão me desse uma taxa de 8% ao quadrimestre e me perguntasse a taxa proporcional ao ano, eu iria multiplicar, tá? Eu vou pegar, peraí, 8% ao quadrimestre. Quantos quadrimestres eu tenho no ano? Tenho 3. Então vou fazer 8% vezes 3, chego em 24% ao ano. Então, da mesma forma que nesse sentido eu fui dividindo, se você quiser vir daqui para cá, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, tá? Não tem erro. Isso é o que nós chamamos de taxas proporcionais. E essas tais de taxas equivalentes? Aqui fica muito fácil. No regime de juros simples, e por favor decore isso, tá? No regime de juros simples, taxas proporcionais são também equivalentes entre si. Então, se eu quiser descobrir, ainda que você não sabe, você nem sabe o que é taxa equivalente ainda, mas você já sabe que se você quiser descobrir uma taxa equivalente a outra, o que você vai fazer? Você vai fazer um cálculo de taxa proporcional. Aí eu quero saber uma taxa que é equivalente a 24% ao ano. Ah, eu quero saber uma taxa quadrimestral? Tudo bem. 8% ao quadrimestre é equivalente, além de ser proporcional, né? É equivalente a 24% ao ano. E assim por diante. Então guarde isso. No regime de juros simples, sempre que a questão me pedir uma taxa equivalente, o que eu faço? Cálculo de taxa proporcional. É isso que eu vou fazer. Só para você entender, né, o que são taxas equivalentes. Nós dizemos que 2 ou mais taxas são equivalentes entre si quando elas produzem o mesmo efeito sobre o dinheiro. O que significa isso? Significa que se eu fizer uma aplicação em juros simples, usando 24% ao ano, ou usando 12% ao semestre, ou 8% ao quadrimestre, enfim, qualquer taxa dessas aqui, ó, se eu usar qualquer uma dessas taxas, o resultado final será o mesmo. Claro que eu estou falando de aplicações que tenham o mesmo capital inicial e o mesmo prazo de duração. Se eu fizer uma aplicação pelo período de um ano, usando uma taxa de 24% ao ano, se eu tinha R$100, eu vou passar a ter 124. Se eu usar 12% ao semestre, se eu tinha R$100, eu também vou chegar no final, vou ter 124. Por quê? Porque quando eu for fazer o cálculo, eu não vou usar a unidade temporal 1 ano. Eu vou usar a unidade temporal 2 semestres. E aí, 2 semestres, 2 vezes 12% vai me dar 24%, eu vou chegar na mesma coisa. Tá? Então, guardem esses pontos. Lembrem-se, taxas
proporcionais são também equivalentes no regime de juros simples. Cuidado, porque se um dia você for estudar regime composto, no regime composto taxa proporcional é uma coisa, taxa equivalente é outra. Aqui no simples é que são iguais, tá? Vamos avançar aqui. Olha comigo aqui mais uma questão. A questão fala, a taxa de 24% ao ano é proporcional à taxa de 2% ao mês? Aqui a gente pode fazer aquela continha. Tenho 24% ao ano. Como é que eu chego numa taxa mensal? Pego o meu 24%, um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Divido aqui, isso aqui me dá 2% ao mês. Essas taxas são proporcionais? São. Olha lá, que item rápido de fazer, você ia matar super rápido na sua prova. E o item está certo. Vamos ver mais uma. Essa questão aqui fala pra gente que no regime de juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano. Olha, como eu estou falando do regime de juros simples e eu estou querendo saber de taxa equivalente, eu não vou ficar fazendo cálculo de equivalência, eu vou fazer um cálculo de taxa proporcional, não é? Porque eu sei que taxa proporcional também é equivalente. Então, eu tenho 21% ao mês, eu vou descobrir qual é a taxa anual equivalente a 21% ao mês, ou seja, qual é a taxa anual proporcional a 21% ao mês. Como é que eu faço isso? Eu estou partindo aqui de uma taxa que é ao mês, quero levar para o ano. Como é que eu levo para o ano? Ah, o ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses, então eu vou pegar meu 21% e vou multiplicar por 12. 2 vezes 21 é 42. 1 vezes 21 é 21 mesmo. Soma tudo isso aqui. 252. Realmente, ó, 252% ao ano. Então, a taxa de 252% ao ano, ela é proporcional a 21% ao mês? É proporcional. E se ela é proporcional, ela também será o quê? Equivalente. O item está certo, beleza? O gabarito da questão era esse mesmo. Vamos ver mais uma questão? Olha esse exercício aqui comigo. Ele fala pra gente o seguinte. Nós temos a questão pergunta, né? O número de meses necessários para que um investimento feito na poupança triplique de valor, assumindo que ela remunere a taxa de 6% ao ano no regime de juros simples é. Vamos lá. Como é que nós podemos resolver como é que a gente pode fazer para resolver essa questão? Repare, a questão está querendo saber o número de meses que a gente precisa para que o investimento, eu não tenho o valor do investimento, eu vou dizer que o capital inicial é C, e eu quero que o montante final seja o triplo, por isso que eu coloco 3C. Se eu quero triplicar, eu quero que o montante final seja 3C. E a questão fala para eu assumir o regime de juros simples e taxa de 6% ao ano. Perceba o seguinte, a questão me deu uma taxa de 6% ao ano, só que eu não quero descobrir número de anos, eu quero descobrir o número de meses. A questão me pediu o número de meses. Então, sabe o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir o número de meses, eu já vou mudar minha taxa aqui, ó. Em vez de usar uma taxa ao ano, eu vou usar uma taxa ao mês, porque se eu usar uma taxa ao mês, no final eu já vou descobrir o resultado em meses. Como é que eu transformo 6% ao ano numa taxa mensal? Basta eu pensar o seguinte, um ano corresponde a 12 meses. Então eu pego o meu 6%, divido por 12. Veja que eu estou fazendo um cálculo de taxa proporcional. 6 por 12 é meio, que eu tenho 0,5% ao mês. Então, 6% ao ano é proporcional a 0,5% ao mês? É proporcional. E no regime simples, quando as taxas são proporcionais, elas também são equivalentes. Se elas são equivalentes, eu posso substituir uma pela outra. É isso que eu vou fazer aqui. Vamos fazer esse cálculo então. Olha na tela comigo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Meu montante final é o meu capital vezes 1 mais a minha taxa de juros vezes o prazo de aplicação, que é o que eu quero descobrir. O montante final eu já sei que é 3 vezes o capital. Isso aqui tem que ser igual ao meu capital vezes 1 mais, qual a minha taxa de juros? Minha taxa de meio dividido por 100. 0,5% vezes o prazo que eu quero descobrir. Perceba que dá para cortar C com C. Eu vou ficar com 3, ó, vou até colocar uma separação assim, ó, para não misturar as coisas. Vou ficar com C, com 3 é igual a 1, mais meio dividido por 100, 0,005 vezes T. Passo 1 subtraindo, 3 menos 1, 2. 2 é 0,005T. Portanto, T vai ser quanto?
2 dividido por 0,005. Sabe o que você pode fazer? Multiplica aqui em cima por 1000, desde que você multiplique, claro, aqui embaixo por 1000 também. O que vai ficar? Em cima, 2 vezes 1000 é 2000. Embaixo, 0,005 vezes 1000, vai ficar só o 5. Quanto que é 2000 por 5? 400. O meu prazo, portanto, é de 400 meses. E eu cheguei no resultado direto em meses, por quê? Porque eu usei uma taxa ao mês. Olha o gabarito aqui da questão. Eu preciso de 400 meses para que o meu dinheiro triplique. Tá? Para que o meu capital triplique, eu preciso de exatamente 400 meses. Vamos ver mais uma questão? Olha comigo esse exercício aqui, ó. Vamos praticar bastante. Essa matéria tem que ser realmente muito praticada, né? Por isso que eu sempre coloco questões aqui, mesmo numa aula como essa, que é uma aula mais teórica, tem que ter muito exercício para a gente praticar. Aqui fala para a gente o seguinte: um capital é aplicado à taxa de juros simples anual de 18%. Para que o montante obtido com a aplicação seja 50% maior que o capital investido, é necessário que o capital fique aplicado no mínimo. Eu quero usar um outro artifício para a gente resolver essa questão. Porque a questão, perceba que, de novo, né, isso volta e meia acontece. A questão, ela não me deu o valor do capital e ela não me deu o valor do montante final. Só me deu uma relação entre as coisas. Diz que o montante tem que ser 50% maior do que o capital. E aí você fica, né, pô, é chato ficar fazendo conta com letra, tem gente que não gosta, né, de ficar fazendo conta com um monte de letra. A gente pode trabalhar com números, tá? A questão não quer que o montante seja 50% maior do que o capital. Então eu posso pensar o seguinte: eu vou imaginar que o capital é de R$100. Se o capital é de R$100, quanto que tem que ser o montante? Não tem que ser 50% maior? 50% de 100 é 50. 100 mais 50 é R$150. Perceba que fica mais legal de trabalhar assim, né? Eu tenho um capital de 100 e o montante tem que ser de R$150 para que ele seja 50% maior do que o capital, como a questão me pediu. Além disso, o que mais a questão deu? Olha na tela. A questão falou para a gente que a taxa é de 18% ao ano. A taxa de juros é de 18% ao ano. O regime está aqui, ó, regime de juros simples. A gente quer saber o quê? O prazo da aplicação. Qual o prazo da aplicação? Veja só, a questão ela falou para a gente que a questão está dando opções de resposta que estão todas aqui em meses. Tem duas maneiras de resolver, tá? A primeira maneira é substituir isso aqui do jeito que está na sua questão, na sua fórmula do montante. Vamos deixar a fórmula do montante aqui, né? Que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Você tem duas maneiras, então, de resolver. A primeira é substituir nessa fórmula aqui. Quem você vai substituir? Tudo isso daqui. Só que se você está trabalhando com a taxa ao ano, como é que você vai encontrar o prazo? O prazo vai estar em anos. Você quer um prazo em anos? Não, você quer um prazo em meses, porque as opções de resposta, você bateu o olho aqui e já viu que elas são em meses. O que você pode fazer? Substituir a taxa de 18% ao ano por uma taxa mensal equivalente. Qual é a taxa mensal equivalente? Ora, regime de juros simples, a taxa equivalente é a taxa proporcional. Então, vou fazer essa conta aqui. No lugar de 18% ao ano, eu vou dividir isso aqui por 12. 18% ao ano. Se eu vier aqui e dividir por 12, isso vai me dar 1,5. 18 por 12 é 1,5. 1,5% ao mês. Posso usar a taxa de 1,5% ao mês? Posso. Desse jeito, eu já vou chegar direto na resposta do jeito que a questão pediu. Uma resposta em meses. Como é que vai ficar aqui, ó? Olha na tela comigo. Vamos substituir aqui. O montante eu já sei que é 150. Isso é igual ao capital, que é 100, vezes 1 mais. Quanto é a minha taxa? 1,5%? 1,5 dividido por 100, vezes o prazo, que é justamente o que eu quero descobrir. Repare que eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui. Esse 10 pode passar dividindo o 15. 15 por 10 é 1,5. 1,5, ó, ficou só o que estava dentro dos parênteses, que é 1, parênteses, né? 1 mais. Quanto que é 1,5 dividido por 100? 0,015 vezes t. Esse 1 pode passar subtraindo. 1,5 menos 1. 1,5 menos 1 é 0,5. Isso é 0,015t. Eu posso agora escrever que t é meio
dividido por 0,015. Podemos multiplicar em cima por 1.000 e embaixo também por 1.000? Podemos. Isso vai dar o quê, hein? Em cima fica 500 e embaixo fica 15. 500 por 15. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Olha, 500 por 15, divide em cima e embaixo por 5. Aí em cima vai ficar 100, embaixo vai ficar 3, né? 100 dividido por 3. Tudo bem, 100 dividido por 3, isso aqui é aproximadamente 33,33. Isso aqui é uma dízima periódica, na verdade, tá? 33 meses e uns quebrados. O meu dinheiro tem que ficar aplicado por 33 meses e uns quebrados, ou seja, tem que ficar um pouco mais do que 33 meses. Qual a melhor resposta que eu tenho nesse cenário? Deixar o dinheiro aplicado por 34 meses, ou seja, um pouquinho mais do que 33 meses. Por isso, né, como nós chegamos nessa resposta quebrada, a gente vem aqui, ó, o dinheiro tem que ficar aplicado no mínimo por quanto tempo? No mínimo por 34 meses. Ficando 34 meses, eu garanto que o meu dinheiro está 50% maior, né? Está pelo menos 50% maior do que eu tinha. Vamos lá. Vamos dar sequência agora, pessoal, e vamos conhecer uma informação bem importante, bem interessante, tá? Que é a tal da taxa média. Que história é essa daqui? Taxa média é uma coisa relativamente simples, tá? Vale a pena a gente passar por ela aqui, é uma coisa rápida, simples, um conhecimento a mais para você. Pensa que você tem R$1.000. Você tem exatamente R$1.000. Você podia pegar esses R$1.000 e colocar em uma única aplicação por 3 meses? Poderia. Só que no lugar disso, você resolve pegar seu dinheiro e colocar em mais aplicações. Ah, não vou colocar tudo numa mesma aplicação. Então eu vou pegar R$500 e vou colocar nessa aplicação aqui, ó, que rende 10% ao mês, durante aqueles 3 meses. Vou pegar 300, colocar numa aplicação que rende 5% durante 3 meses. Vou pegar 200, colocar numa aplicação que rende 20% ao mês durante 3 meses. Aí eu quero saber o seguinte, tudo bem, eu peguei o meu dinheiro, meus R$1.000, e distribuí em 3 aplicações com rentabilidades diferentes naquele prazo de 3 meses. Eu quero saber o seguinte, e se eu resolvesse pegar todo o meu dinheiro, e aplicar numa única aplicação que me desse, depois de 3 meses, o mesmo resultado que essas 3 aplicações aqui dão juntas? Qual seria a taxa de juros dessa aplicação que eu poderia colocar todo o meu dinheiro para ter o mesmo resultado? Essa é a minha taxa média. Tá? Taxa média de juros é a taxa que eu poderia substituir todas essas 3 aqui. Como é que eu faço para descobrir essa taxa média? Tem uma formulazinha que nós já vamos aprender a usar, mas eu quero primeiro mostrar para você o cálculo completo. Não acho que é o caso que é fazer na prova, mas eu vou mostrar para você como é que você faz um cálculo mais completo, até para você entender melhor o que é essa taxa média, e aí a gente olha a fórmula também, que para mim é a melhor forma de resolver, é jogar direto na fórmula mesmo. Olha aqui, a gente pode fazer o seguinte, beleza, eu vou pegar R$500, uma taxa de 10% ao mês por 3 meses. Quanto que eu vou ganhar de juros na minha primeira aplicação? Olha, eu sei que juros é simplesmente capital vezes taxa de juros de 10% vezes o prazo, que é 3 meses. Quanto que é o valor dos meus juros aqui, ó? Corta 2 zeros com 2 zeros. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 3, na primeira aplicação eu ganhei R$150 de juros. E na segunda aplicação? Na segunda aplicação eu aplico R$300 por um prazo, numa taxa de 5%, por um prazo também de 3 meses. Quanto que eu ganhei aqui? Corta 2 zeros com 2 zeros, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 3, ganhei R$45 na segunda aplicação. E na terceira aplicação? Na terceira aplicação, eu vou pegar meus R$200, vou aplicar uma taxa de 20% por 3 meses. Quanto eu ganho de juros? Corta 2 zeros com 2 zeros, 2 vezes 20, 40, 40 vezes 3, R$120. Quanto que eu ganhei de juros ao todo? 150 mais 45 é 195, 195 mais 120, 195 mais 100, 295, mais 20, R$315.
Então perceba o seguinte, eu fiz os 3 cálculos rapidamente, só para você perceber que com as 3 aplicações eu ganhei ao todo R$315 de juros. Aí vem a pergunta, e se eu, em vez de quebrar em 3 aplicações, se eu fizesse uma única aplicação de R$1.000 para ganhar esses mesmos R$315 de juros após 3 meses? Qual teria que ser a taxa de juros? Essa é a minha taxa média. Vamos jogar na fórmula? Olha aqui, ó. Eu vou fazer qual a fórmula que a gente já conhece? Juros é o capital vezes a taxa vezes o prazo. Eu quero ganhar um total de R$315 de juros, que é a soma dos juros das 3 aplicações. Eu vou aplicar um capital de R$1.000, que é o meu capital total. Há uma taxa que eu vou chamar aqui de JM, taxa média, e vou aplicar por 3 meses. Vamos fazer essa conta? Passa o 3 dividindo 315. Vou fazer essa conta rápido. 315 por 3 é 105, né? O 3 por 3 é 1 e o 15 por 3 é o 0,5. Isso é 1.000 vezes a minha taxa média. Portanto, a minha taxa média vai ser o 105 dividido pelo 1.000. Quanto que dá isso? 105 dividido por 1.000. Vamos dividir em cima e embaixo por 10? Eu fico com 10,5 dividido por 100. Ora, 10,5, se é dividido por 100, é 10,5% ao mês. Essa aqui é a minha taxa média. Então perceba que eu poderia, no lugar de fazer 3 aplicações, cada uma com uma taxa diferente, eu poderia fazer uma única aplicação com todo o meu dinheiro na taxa média de 10,5% ao mês e eu teria o mesmo resultado no final. Que resultado? R$315 de juros. Tá? Vejam que eu fiz o cálculo completo aqui. Dá para fazer direto usando a fórmula? Dá para fazer. Vamos conhecer essa fórmula aqui. Ó. Vem na tela comigo. Nós vamos fazer o seguinte, qual que é a fórmula que dá a minha taxa média? Eu vou fazer um somatório, ou seja, eu vou somar. O que eu vou somar? Eu vou somar as multiplicações entre cada capital e sua respectiva taxa de juros. E vou dividir pela soma dos capitais. Parece meio complicado esse símbolo do somatório, mas não é nada de outro mundo. Veja como é simples. Vou pegar cada capital e multiplicar pela sua taxa. Primeiro capital, R$500. Multiplico pela sua taxa, que é de 10%. Mais, é um somatório, tem que sair somando as coisas. Mais, segundo capital, R$300, multiplico pela sua taxa, 5%. Mais, próximo capital, R$200. Qual que é a sua taxa? 20%. Eu divido isso aqui por quem, pessoal? Pela soma dos capitais. 500 mais 300 mais 200. Quanto que vai dar isso daqui? Olha, corta 2 zeros com 2 zeros, corta aqui 2 zeros com 2 zeros, 2 zeros com 2 zeros. Eu fico com 5 vezes 10, 50, mais 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 20, 40. Tudo isso aqui dividido pela soma dos capitais que vai dar R$1.000. Quanto que é isso aqui? 50 mais 40 é 90. 90 mais 15, isso é 105. 105 dividido por 1.000. Ó, estamos chegando no mesmo resultado, hein? A minha taxa média, 105 por 1.000, é a mesma coisa que 10,5 dividido por 100, que é 10,5%. No caso, ao mês, porque está tudo aqui ao mês. Todas as taxas são ao mês. Compreenderam então como é que a gente faz o cálculo da nossa taxa média? A gente pode jogar direto nessa fórmula, é relativamente mais rápido resolver direto desse jeito. Vamos ver um exercício? Olha essa questão aqui comigo. Vamos resolver essa questão já aplicando a fórmula da nossa taxa média. A questão fala que no regime de juros simples e pelo prazo de 24 meses são realizadas as seguintes aplicações financeiras. Repare que todas as aplicações são por 24 meses. 3.000 a uma taxa de 3% ao mês, 4.000 a 1,5% e por aí vai. 4 aplicações. Eu quero a taxa média, tá? Das minhas aplicações, taxa média ou taxa média proporcional. Como é que eu calculo essa taxa média aqui que a questão me deu? Vamos lembrar aqui, ó, a gente já anotou, a gente já viu ali anteriormente que a taxa média, basta eu fazer o somatório de cada capital pela sua respectiva taxa e eu divido pela soma dos meus capitais. Quanto que vai dar isso, hein? Minha taxa média, vamos fazer essa conta.
Vou colocar aqui, ó, primeiro capital, R$3.000, multiplicado pela sua taxa, 3%. Segundo capital, R$4.000. Repare que isso aqui é uma espécie de média ponderada, tá? Quem já estudou isso na estatística, né? Isso aqui é uma média ponderada, 1,5%. Eu tenho ainda o capital de 6.000, que eu vou multiplicar aqui por 2,25 dividido por 100. Dividido por 100, não é 1.000 não, né? Vamos deixar só 3 zeros aqui, só 2 zeros. E nós temos ainda um último aqui, que é o capital de 7.000, que deve ser multiplicado por 4,5%, 4,5 dividido por 100. Divido pela soma dos capitais. Vamos somar logo esses capitais? 3 mais 4 é 7.000. 7.000 com 7.000, 14.000. 14.000 com 6.000, 20.000. Soma dos capitais, R$20.000. Posso ir cortando uns zeros aqui, né? 2 zeros com 2 zeros, 2 zeros aqui com 2 zeros, 2 zeros daqui com 2 zeros, 2 zeros aqui com 2 zeros. Repare que nós temos umas continhas aqui para fazer, faz parte do processo, né? De vez em quando, questões de juros vão exigir uns cálculos mesmo. 30 vezes 3 é 90, mais 40 vezes 1,5, 4 vezes 1,5 é 6, vezes 10, 60, mais 60 vezes 2,25, 2,25 vezes 60. Quanto que dá isso? 0 vezes tudo lá em cima é tudo zero. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 2 é 12 mais 1, 13. Soma isso daqui, fica 13500. Tenho duas casas decimais aqui, tem que ter duas casas decimais no resultado. 135. Mais, tem que fazer agora 70 vezes 4,5. 70 vezes 4,5 é a mesma coisa que 45 vezes 7, né? Repare que é como se eu passasse um 10, uma multiplicação de 10 para o 4,5. Fica 45 e o 70 vira 7. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 4, 28, mais 3 é 31. Então, 315, se eu não errei nenhuma conta, é isso aqui, dividido por 20.000. Como é que eu faço essa divisão? Olha, 90 mais 60, essa aqui até aqui tá fácil, né? Até aqui é 150. 150 mais 135 é 285. Tem que somar isso aqui com 315. Quanto que vai dar isso daqui, ó? Aqui vai me dar 10, vai 1. Aqui vai me dar 10, vai 1 também. E aí eu fico com um 6 aqui, 600. Então eu tenho 600, que é a soma de todo o dinheiro aqui. Vamos colocar aqui para vocês, ó, 600 dividido por 20.000. Quanto dá isso? Posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros? 6 por 200. Posso dividir em cima e embaixo por 2? 6 por 2 é 3, 200 por 2 é 100. Olha só, 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 3%. 3% é a minha taxa média, só que repare que está tudo aqui, ó, ao mês, tudo aqui é ao mês. Como tudo é ao mês, a taxa que eu encontrei é uma taxa de 3% ao mês. Se eu quiser descobrir a taxa anual, que a questão me pediu isso, a taxa anual, eu vou pegar o meu 3% ao mês. Quantos meses eu tenho no ano? 12. Multiplico por 12 e eu chego em 36% ao ano. 36% ao ano está aqui na letra C, era o meu gabarito, né? Bastante conta, né? Muita conta para fazer nesse exercício, preenchemos a tela inteira, mas é assim que a gente faz, não dá para ficar se escondendo desses exercícios. Vamos avançar aqui, olha aqui comigo um outro aspecto interessante, que é o prazo médio. Nós aprendemos a calcular a taxa média, agora vamos aprender a calcular o prazo médio. Qual é a ideia do prazo médio? É bem parecida. Na taxa média, eu fazia várias aplicações, cada uma com uma taxa diferente, pelo mesmo prazo. E aí eu descobria qual era a taxa que substituía todas as outras. Agora, eu vou fazer várias aplicações, todas com a mesma taxa, porém com prazos diferentes. E eu quero saber qual que é o prazo que eu poderia substituir todas as aplicações por aquele prazo, tá?
pegar todo o dinheiro, pegar aqui ó, R$1.000, que é a soma de tudo, e aplicar por aquele prazo nessa taxa que é a taxa que vale para todos, 10% ao mês. A gente pode ir agora direto já na nossa fórmula. Vamos nem perder tempo não, porque você já viu que esse tipo de questão é trabalhoso, então vale a pena a gente saber fazer o cálculo aqui direto na fórmula. Como é que eu calculo o meu prazo médio? Olha, veja o que nós temos na fórmula. Eu vou fazer o somatório de cada capital multiplicado pela sua taxa e vou dividir pela soma dos capitais. É isso que eu vou fazer. Vamos fazer essa conta juntos? Olha como é que fica. Eu vou pegar cada capital. O primeiro capital é de R$500. Qual é o prazo dele? 3 meses. E o segundo capital é de R$300. Qual que é o prazo dele? 2 meses. E mais o que aqui? O terceiro capital, que é de R$200, pelo prazo dele, que é de 5 meses. Divido tudo pela soma dos capitais, que nós já vimos que essa soma dá R$1.000. Quanto vai dar isso daqui? Olha, repare que a gente, até para trabalhar com números menores, vou cortar 2 zeros aqui, ó, e corta com 2 zeros daqui, daqui e daqui, porque essas coisas estão tudo somando, então tem que sair dividindo todas elas por 100. 5 vezes 3 é 15, mais 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 5 é 10. Tudo isso aqui dividido por 10. Eu tenho, então, 15 mais 6, 21, mais 10, 31, dividido por 10. 31 por 10 é 3,1. 3,1 meses, né? 3,1 meses. Então perceba que eu poderia, no lugar de fazer 3 aplicações com a mesma taxa, porém por prazos diferentes, eu poderia pegar todo o meu dinheiro, aplicar em uma única aplicação que tem taxa de 10% ao mês, só que pelo prazo de 3,1 meses. Esse é o prazo médio das minhas 3 aplicações. Vamos ver uma questão sobre isso? Olha aqui comigo esse próximo exercício aqui para a gente entender como que pode ter uma questão de prazo médio na sua prova. Questãozinha mais antiga, né? Mas vale a pena a gente trabalhar. A questão fala para a gente que os capitais de R$2.000, R$3.000, R$1.500 e R$3.500 são aplicados à taxa de 4% ao mês. Olha, todas as aplicações à mesma taxa, só que em prazos diferentes, ó, 2, 3, 4 e 6 meses. E eu quero o prazo médio. Como é que eu obtenho o meu prazo médio? A gente sabe que o prazo médio, basta eu pegar e fazer a soma de cada capital multiplicado pelo seu respectivo prazo e eu divido pela soma dos meus capitais. Como é que vai ficar isso? Meu prazo médio, pego o primeiro capital. Primeiro capital é de R$2.000. Como está tudo em milhares de reais, se bem que, não, esquece, vamos escrever mesmo, pessoal. R$2.000. Essa aqui é por que prazo? Prazo de 2 meses, ó, tá aqui, ó. A segunda aplicação é uma aplicação de R$3.000 pelo prazo de 3 meses. E a próxima aplicação? É uma aplicação de R$1.500 pelo prazo de 4 meses. E eu ainda tenho uma aplicação de R$3.500 pelo último prazo, que é o prazo de 6 meses. Tudo isso dividido pela soma dos capitais. Vamos ver quanto que dá a soma desses capitais. Veja que 3.500 mais 1.500 é 5.000. Isso daqui, ó, 2 mais 3 é 5.000 também. 5.000 com 5.000, R$10.000. Portanto, quanto vai ser o meu prazo médio? Meu prazo médio. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 2 aqui e 2 aqui. Só lembrando uma coisinha de matemática básica, tá? Por que eu estou cortando os zeros de todos? Por que eu não estou cortando de um só? Tá? Porque na prática, como eu tenho somas aqui, ó, é como se eu tivesse soma de frações. Eu tenho a fração 2.000 vezes 2 dividido por 10.000, mais a fração 3.000 vezes 3 dividido por 10.000 e assim por diante. Quando eu saio cortando, eu tenho que dividir embaixo por 100, mas eu divido cada termo de cima por 100 também. Agora vamos somar tudo, vem na tela. 20 vezes 2, 40, mais 30 vezes 3, 90, mais 15 vezes 4, 60, mais 35 vezes 6. 35 vezes 6, você pode pensar assim, ó, 6 é 2 vezes 3. 35 vezes 2, 70 vezes 3 é 210. Então você pode fazer a conta tradicional também.
tudo isso dividido por 100. Quanto vai dar isso, hein? Ó, posso cortar um zero de cada aqui, com um zero do meu resultado. Fico com 4 mais 9, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 21, 40. 40 dividido por 10 dá quanto? 4. 4 meses, está tudo em mês. 4 meses. Esse é o prazo médio das minhas aplicações. Gabarito estava aí na alternativa A. Deu para compreender? Eu espero que sim. Vamos ver só mais um ponto aqui rápido, que é o seguinte. Dá uma olhada nesse ponto aqui comigo. Vamos entender, tá? É interessante que a gente saiba algumas expressões utilizadas na matemática financeira, porque, né, no mundo ali financeiro, porque de vez em quando vão aparecer no enunciado de questões, e às vezes por bobagem você deixa de resolver um exercício. O que eu quero que você saiba nesse momento? Diferenciar juros exatos de juros comerciais e de juros bancários. Que história é essa? Você sabe, né, que o ano normal, ele tem 365 dias. O ano bissexto tem 366 dias. Além disso, você sabe que os meses variam. Fevereiro pode ter 28 dias nos anos normais, 29 nos bissextos. Os outros meses têm 30 ou 31. Isso gera uma certa dificuldade na hora de você fazer cálculos de prazos, cálculos de operações de juros. E aí, por isso, existem algumas simplificações. Tá? Primeiro lugar, quando eu falar em juros exatos, eu vou usar, como o próprio nome diz, eu vou usar os prazos exatos. Então eu vou usar, quando falar em ano, eu vou pensar que o ano tem 365 dias ou 366 dias se ele for bissexto. Quando falar em mês, eu vou pensar que o mês tem de 28 a 31 dias. Então, se eu tenho uma questão que está fazendo cálculo e está me pedindo para calcular o valor dos juros exatos, eu vou ter que saber exatamente se o meu ano é ou não é bissexto, se o meu mês é de 28, 29, 30 ou de 31 dias, porque isso vai influenciar na hora de fazer minha conta. Além disso, e se eu tiver juros comerciais? Juros comerciais, toda vez que a gente usar essa expressão comercial, a ideia é a seguinte: no dia a dia, na prática comercial, nas lojas, principalmente quando não existia calculadora, não tinha computador, era preciso ter formas mais simples de fazer as contas, né? E aí, qual é a convenção comercial? O que se convencionou, o que virou costume no meio comercial? Virou costume isso daqui, ó. Você considerar que o ano tem 360 dias. Olha como é mais fácil fazer a conta. E considerar que o mês tem 30 dias. Fica até coerente, né? O mês tem 30 dias, tenho 12 meses no ano, 12 vezes 30 é 360 dias. Então, quando a questão falar para você usar a convenção comercial, usar o mês comercial, você vai lembrar, mês comercial é o mês de 30 dias. Não interessa se eu estou em janeiro, se eu estou em fevereiro, se eu estou em março. 30 dias, ponto final. Tá? E além disso, nós temos os juros bancários. Isso aqui é mais raro cair em prova, mas vamos deixar aqui para ficar completo. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai considerar que o ano tem 360 dias, tá? Você vai usar essa lógica, ano 360, mês tem 30 dias, mas você vai fazer uma coisa, você vai dizer que a sua aplicação pelo prazo exato. Como assim a aplicação pelo prazo exato? Se a questão falar para mim de juro bancário, tá? Eu vou pensar o seguinte, tudo bem, eu vou considerar que o mês tem 30 dias e vou considerar que o ano tem 360 dias. Mas eu vou considerar que o prazo da aplicação foi exatamente o prazo que aconteceu. Ah, foi um prazo de 11 dias. Beleza, eu vou considerar que foi um prazo de 11 dias e assim por diante. Tá? Essa é a questão, mas isso aí não costuma aparecer em prova. O que costuma aparecer é juros exatos e juros comerciais, e vale a pena você saber que tem um sinônimo aqui dos juros comerciais, são também chamados de juros ordinários. Se a questão falar para você em juros ordinários, você sabe que ela está falando de juros comerciais. Veja como isso pode aparecer em prova
numa questãozinha aqui comigo. A questão fala: certas operações podem ocorrer por um período de apenas alguns dias, tornando conveniente usar a taxa diária e obtendo juros segundo a convenção do ano civil ou comercial. Então, se um capital de 15 mil for aplicado por 5 dias, a taxa de juros simples de 9,3% ao mês, em um mês de 31 dias, o módulo da diferença entre os valores dos juros comerciais e dos juros exatos é. Vamos lá. A gente sabe que a gente está fazendo uma aplicação de 15 mil reais. Está aqui o capital aplicado. A taxa de juros simples é de 9,3% ao mês. O meu mês tem 31 dias. A questão quer que eu calcule a diferença entre juros comerciais e juros exatos. Quando a questão pede o módulo da diferença, ela simplesmente está querendo dizer que ela quer a diferença positiva. Ela quer o maior valor menos o menor. Ela não está dizendo para você qual é o maior, qual é o menor, mas ela quer a diferença positiva entre os dois. Como é que a gente faz isso? Vamos calcular um por vez. Vem aqui, ó. Primeiro eu vou pensar nos juros comerciais. Ora, se são juros comerciais, o meu prazo é de 5 dias num mês que tem quantos dias? O mês comercial tem 30 dias. Então, meu prazo vai ser de 5/30 de mês, porque eu vou considerar que o mês tem 30 dias. Logo, 5 dias correspondem a 5/30 do mês. Qual é o valor dos juros devidos aqui? Dos juros comerciais. Vamos até deixar assim, ó. O valor dos juros... Vou deixar assim, JC, juros comerciais. Olha, juros simples eu sei que é simplesmente capital vezes, qual é a minha taxa de juros? 9,3% vezes o prazo, 5/30. Como é que eu faço essa conta? Posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui? Posso cortar mais um zero do 30 com um zero daqui? Posso dividir esse 3 por 3? E aí esse 15, ó, divido por 3, ele vira 5. Eu fico com 5 vezes 5 vezes 9,3. Quanto que é os meus juros comerciais? 5 vezes 5 é 25. Tem que fazer 25 vezes 9,3. Vou fazer aqui rapidinho. 25 vezes 9,3. 3 vezes 25 é 75. 9 vezes 5 é 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4 é 22. Soma aqui, ó, 5, aqui vai ficar 12, vai 1, fica um 3 aqui e um 2 aqui. Tem uma casa decimal aqui. Os meus juros comerciais são de R$ 232,50. E se eu tivesse feito a conta usando juros exatos? Se eu fizesse a conta com juros exatos, o que muda é isso aqui, ó. O prazo, em vez de ser 5 dias em 30, o meu prazo vai ser de 5 dias em 31. Afinal de contas, a questão me disse que o mês tem 31 dias. Então, o meu prazo de 5 dias corresponde a um prazo de 5/31 de mês. Qual o valor dos juros exatos? Juros é capital, 15 mil, vezes a taxa de juros, 9,3 dividido por 100, vezes o prazo da aplicação. O prazo da aplicação, que é de 5, agora em 31. Beleza, 5 em 31. Perceba o seguinte, tá? Vou fazer uma pequena manipulação aqui, ó. Tá vendo 15 mil? Você concorda que 15 mil é a mesma coisa que 1.500 vezes 10? É a mesma coisa, né? É 1.500 vezes 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu quero fazer essa multiplicação. 10 vezes 9,3. 10 vezes 9,3 é o quê? É 93. 93. Posso fazer isso? Posso, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque 93 dá para dividir por 31. 93 é 3. 93 dividido por 31 é 3. Aí eu posso terminar minha conta. Corto 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Os meus juros exatos vão ser 15 vezes 3, 45. 45 vezes 5. Vamos fazer essa conta? 45 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 4 é 20 mais 2, 22. Portanto, isso aqui me dá R$ 225. Qual é a diferença entre 232,5 e 225? Posso fazer aqui, ó. 232,5 menos 225
Isso me dá, ó, repare, é 225,0, né? Mesma coisa. Meio menos 0 fica o meio aqui, deixo a vírgula. 2 não dá, 12 menos 5 é 7. Aí eu fico com 2 menos 2 é 0, 2 menos 2 é 0. Fica só 7,5. A diferença é de R$ 7,50. O gabarito estava aqui na letra E. E com isso, pessoal, a gente encerra então o nosso estudo aqui do regime de juros simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Bom, pessoal, com isso, então, a gente acabou de terminar o regime de juros simples. Vamos, então, tomar um cafezinho, descansar um pouquinho e a gente já volta para trabalhar o regime composto. Valeu, até daqui a pouco. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar a sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.